Chiara Lubich sobre a unidade. Seleção de respostas. Na primeira Mariápolis das GEM, Rocca di Papa, 29 de junho de 1968. Ecco che cosa mi chiede una. Alguém me pergunta, li uma vez que a felicidade não é algo deste mundo. Porém, na Mariápolis, ouvi dizer que amando alcançamos a verdadeira felicidade também na Terra. O que você pensa a respeito disso? Em primeiro lugar, creio que nem tudo que lemos é verdadeiro. Porque já notei como alguns jornalistas escrevem os artigos, como falam, por exemplo, de Lopiano, inventam tantas coisas que não devemos pensar que tudo o que escrevem é verdade. Em segundo lugar, acho que o mundo não pode encontrar a felicidade porque ela não existe. Porque muitas vezes Jesus não está presente no mundo e só Ele é a suprema felicidade, a alegria e tudo o que imaginarem neste sentido. É possível encontrar a verdadeira felicidade aqui nesta terra? Não só é possível, mas o cristão deve encontrá-la, porque no seu testamento Jesus fala de plenitude da alegria. Mas a quem é dada a plenitude da alegria? A quem se consuma na unidade, diz Jesus. Portanto, a quem vive o ideal. Sem dúvida, podemos encontrar a plena felicidade nesta terra quando estamos em perfeita unidade. Essa é a primeira resposta. A Comunidade da Alemanha, Friedberg, 19 de setembro de 1981. GEM 2 de Hamburgo. Qual é a característica do nosso caminho para a santidade em relação aos caminhos de outros cristãos? O que existe de característico no nosso movimento? Onde estão os GEM 2 de Hamburgo? O que existe de característico no nosso movimento é precisamente a unidade. Aquela unidade que é fruto do amor a Jesus abandonado. Porque se você não se anula como Ele, não é capaz de se fazer um com o irmão. Esta unidade que atrai a presença de Jesus entre nós. Os pontos da nossa espiritualidade são muitos, são essenciais, mas não são os mais característicos. Por exemplo, a escolha de Deus, colocar Deus acima de tudo, não é que é só do movimento dos focolares. Pertence a todas as espiritualidades. Não só, mas todos os cristãos deveriam fazer esta escolha. Porque Jesus pediu a todos, quem não pospõe pai, mãe, mulher, filhos e campos não pode ser meu discípulo. Pediu a todos a escolha de Deus. Do mesmo modo, fazer a vontade de Deus é de muitos. Toda a espiritualidade de Santo Afonso de Ligório se concentra na vontade de Deus. A caridade, por exemplo, era vivida por Santa Catarina, São Vicente, Santa Teresa. Em relação ao amor mútuo, já se pode dizer que é mais nosso, mas também Santa Ângela Merice, por exemplo, evidenciava de maneira esplêndida. A palavra de Deus, outro aspecto da nossa espiritualidade, é de muitos. Pelo menos de todos os que redescobriram o Evangelho por uma graça do Espírito Santo, como Francisco de Assis, Inácio de Loyola, Maria. Outro ponto da nossa espiritualidade é de todas as obras marianas. Por exemplo, dos seguidores de Montfort. A nossa característica é a unidade, cujo meio é Jesus abandonado e cujo fruto é Jesus entre nós.
Mas não é por isso que não se deve viver todo o resto, é evidente. A Comunidade da Coreia, Seul, 2 de janeiro de 1982. E la Gen 2, Sesa Kim, dove sei? Dove hai Ciao. Ecco. Allora. Num lado da nossa bandeira está escrito o testamento de Jesus, que todos sejam um, e do outro, Jesus abandonado. Por quê? Não poderia ser outra coisa qualquer? Dove sei? Onde você está? Ecco. Guarda, hai proprio ragione. Realmente Il fatto você è che tem la razão. bandiera è una sola dimensione, 2 dimensioni, ma non a 3. O fato é que a bandeira tem apenas uma ou duas dimensões, não tem três. Ci sono solo 2 facce. São apenas dois lados. Ecco, per dire proprio il nostro ideale, andrebbe meglio che la bandiera, piuttosto, come noi diciamo, la medaglia o la moneta. Para exprimir bem, o nosso ideal seria melhor, em vez da bandeira, usar a medalha ou a Che moeda. allora, da una parte metteremo che tutti siano uno, che è lo scopo nostro. Porque então, de um lado, colocaríamos que todos sejam um, que é a nossa Dall'altra finalidade. metteremo Gesù abbandonato, che è il mezzo, la causa dell'unità. Do outro, colocaríamos Jesus abandonado, que é o meio, a causa da unidade. E nello spessore, in mezzo, ci metteremo tutto il Vangelo, tutta la scrittura. E na espessura estaria o Evangelho inteiro, toda a Escritura. Perché noi viviamo l'unità. Pois nós vivemos a unidade. Amamos Jesus Ma mese per mese abandonado. viviamo tutte le parole dentro. Mas todos os meses vivemos dentro deles todas as palavras do Evangelho. É rico, é muito rico. È un medaglione ricco l'ideale. O ideal é um medalhão muito rico. Vedi che c'è un po' tutto. Você percebe que há um pouco de tudo? Você gostou? A Comunidade da Alemanha, Augsburgo, 26 de novembro de 1988. Questo è di Gioventù Nuova. Esta pergunta é de Juventude Nova de Solingen. Muitos jovens fazem só experiências negativas e não veem as transformações no campo político, ecológico ou religioso. Não entendem o nosso lema, viver por um mundo unido. Para eles é tudo uma ilusão. Também nós não temos uma ideia exata de como será o mundo unido. Será o paraíso na Terra ou somente todas as nações reunidas? Como você imagina o mundo unido? Ecco, noi non vediamo nei dettagli. Não sabemos nos detalhes como será o mundo unido. Mesmo que Deus sempre o deseja, não sabemos os detalhes, nem quando acontecerá. Porém, temos algumas convicções a respeito. A primeira é que Deus deseja o mundo unido, porque Jesus disse aos seus discípulos: "Ide e proclamai o Evangelho a todas as gentes." Todos são candidatos à unidade, a viver o Evangelho ao mundo unido. E Jesus disse que todos sejam um. Que todos estes sejam um, naturalmente. A primeira convicção é de que Jesus deseja o mundo unido. A segunda é que ele rezou pela unidade. E se ele, que é filho de Deus, faz este pedido ao Pai, imagino que deverá ser atendido. É impossível que Deus não ouça seu filho. Outra convicção que especialmente nós do movimento temos é que aqui vemos um carisma mandado por Deus justamente para construir a unidade do mundo. É incrível ver como nosso movimento difundiu-se em todos os países
Inclusive, em ilhas bem pequenas encontramos alguém do movimento. E não foi uma ação nossa, foi Deus que nos difundiu assim. É como uma rede que nos faz prever um plano de Deus para o mundo. Este carisma é uma realidade. Deus não o mandou por acaso, ele tem os seus objetivos, os seus motivos. E esta é a nossa terceira convicção. Temos ainda outra. Vemos a evolução de muitas coisas. No campo religioso existe a busca da unidade das igrejas, que antes nem sequer se mencionava. No plano político, a Europa é um exemplo. A evolução também no plano social e ecológico. Parece que toda essa evolução, ainda que permeada de contradições, esteja preparando o campo para o ideal, como o Império Romano ajudou a difusão do cristianismo, que não encontrou fronteiras. Esse tipo de transformação pela qual o mundo passa pode coincidir nos planos de Deus com uma preparação que favorecerá uma maior difusão do cristianismo e, consequentemente, do ideal do mundo unido. Estas são as nossas convicções. Logicamente, não podemos forçar os jovens a acreditarem que o mundo será unido, porque esta nossa ideia concerne ao plano sobrenatural, não nasce da razão humana. Aliás, é melhor não propagá-la demais. O ideal seria levar as pessoas aos nossos ambientes, onde vivem pessoas de todas as raças, de várias religiões, de várias denominações cristãs. E ali, nas nossas cidadezinhas ou nos Genfest, em alguma jornada, o que acontece? Os jovens escrevem nas impressões. Entendi. O mundo unido não é uma utopia, é realizável. Eu achava que não era possível, mas se é uma realidade entre 1.000, 2.000 pessoas, por que não entre todas? Passam a acreditar no mundo unido e tornam-se apóstolos do mundo unido. A comunidade da região de Trento, Riva del Garda, Itália, 3 de janeiro de 1995. Le Gen 2 di Trento. A Gen 2 de Trento. Querida Chiara, queremos dar o ideal a todos os jovens. Porém, a maioria deles hoje frequenta ambientes não aconselháveis. Mesmo dialogando com eles, sentimos que o relacionamento custa se tornar profundo. Primeiro, como nós, Gen, podemos dar a vida por esses nossos amigos distantes de Deus? Segundo, às vezes não entendemos se é bom fazer-se com o modo de se vestir ou com o estilo de vida deles, mesmo com o equilíbrio que Jesus no meio nos dá. Ou se é melhor ir claramente contra a corrente, rompendo com tudo o que nos é oferecido pela sociedade de consumo. Por isso, vestindo-se como os frades. O que nos aconselha? O hábito dos frades, das freiras, é muito bonito, mas para eles... Vocês querem saber como dar a vida por estes jovens, como dialogar? Tenho receio de que, às vezes, este diálogo que já fazem seja um pouco superficial. O diálogo é uma palavra muito profunda. De qualquer modo, antes de tudo, vocês devem mostrar a unidade entre vocês. Vocês darão a vida pelos outros, se derem a vida uma pela outra. Eles devem dizer, mas veja como se amam, e uma está pronta a morrer pela outra. Devem chegar a dizer isso. Portanto, primeiro mostrar, e ali tem Jesus no meio, e é ele que converte os jovens. Ontem me fizeram uma pergunta, mas por que a senhora não fala de aborto, de divórcio? Bem, falamos no movimento Famílias Novas, por exemplo, mas não é que nós abordamos primeiro estes temas. Procuramos estar unidos, ter a presença de Jesus entre nós. Ele é a verdade, ele está ali vivo, como está agora aqui entre nós. Não é como nós o imaginamos no sacrário, ali Jesus está bem vivo, mas se não nos comportarmos de modo que ele possa agir em nós, ele fica ali. E como nos amamos reciprocamente, Jesus está aqui vivo. E Jesus o que faz? Diz ao mundo a verdade. Vocês já constataram que é por isso que nos nossos encontros, depois de falarmos de Jesus no meio, de Jesus abandonado,
apaixonado ou termos contado uma experiência no campo da droga, as pessoas nos dizem: eu não sou casado, quero regularizar o meu matrimônio. Eu estava decidida a abortar, mas agora desisti. Eu me drogava até hoje, agora não quero mais. Dizem coisas que não têm nenhuma ligação com o que falamos. Foi Jesus que lhes disse a verdade e os tocou no ponto fraco. Por isso, também nós devemos ter Jesus no meio. As pessoas devem dizer: mas veja como se amam. E depois ir em frente e dialogar, conversar com as pessoas de tudo o que lhes interessa. Em relação ao modo de se vestir, eu diria para não se preocuparem muito. Eu disse que quando eu vivia aqui em Trento, no início, dizer a palavra amor era proibido. Muita coisa era proibida. A religião tinha se reduzido a algo muito limitado para o nosso modo de ver. Não era atraente. Nós amávamos Jesus fortemente. Eu também, com a espiritualidade individual que possuía antes, procurava fazer de tudo para amá-lo. Porém, havia algo que não evidenciava beleza. Depois compreendemos que Deus não é somente bondade, mas também beleza, e que não se deve ignorar este aspecto. Aconselho vocês a não se vestirem de qualquer jeito, mas de ter um pouco de bom gosto. Nem é necessário gastar muito para isso. Basta ter um pouco de elegância, consultando-se entre vocês. Vistam-se como todos, sem que, como vocês dizem, seja indecente ou não seja expressão de Jesus no meio.